Boa tarde, Deus nos abençoe, né? Tarde linda e maravilhosa. Ontem tivemos um evento também muito bom e no prosseguimento dos trabalhos dessa casa, dos benfeitores e amigos espirituais que nos acolhem, nos dando a oportunidade, através do conhecimento da doutrina dos Espíritos, que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais harmonizada, porque os momentos de desafios, quando reencarnamos, são grandes, porque cada um de nós tem um histórico que desconhecemos. Já estivemos encarnados no planeta muitas outras vezes. Algumas experiências favoráveis, de sucesso, e outras não tão boas assim. E aí nós vamos estabelecendo conexões, né? Hoje em dia fala-se muito de compartilhamento, rede, formação de rede, né? Estamos todos conectados. O sistema fisiológico nosso é uma beleza que permite, né, que através das sinapses nervosas a gente se comunique com o corpo inteiro, movimentando estruturas sem que a gente pare para pensar, mostrando que tudo está interligado. Porém, a doutrina também traz um outro esclarecimento para nós. Nossas mentes estão interligadas, conectadas, uns aos outros, sem que a gente possa perceber, sem que a gente possa supor. Conexões também favoráveis e conexões desfavoráveis. Conexões que nós percebemos, damos conta dela, e percepções que a gente não tem de outras conexões que trazem algumas dificuldades e contratempo. A nossa conversa de hoje é sobre possessos. Possessos, num primeiro momento, nós vamos trabalhar em relação a processos obsessivos. Por que no primeiro momento, Maurício? Porque Kardec trouxe para a gente, no desdobramento dos seus ensinos, comunicações na Revista Espírita, comunicações na Gênese, comunicações em obras póstumas, dizendo para a gente que também é permitido a possessão através de um espírito superior. Vamos falar disso um pouquinho adiante. Então ele traz para a gente, primeiro, o seguinte: o que é obsessão? É a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, começa simples, sorrateira, e vai tomando proporções se nós não fizermos nada o contrário. Mas muitas vezes a gente não se dá conta que determinado ato, pensamento, atitude é equivocada. E nós vamos fazendo vinculações. E depois, para desvincular, a gente sempre gosta de brincar com os casais, porque casal é uma coisa muito legal, né? Casal é uma coisa muito legal. Casal de namorado se vincula. Aí, de repente, um vira e fala assim: quero mais namorar você não. Se o outro também não quiser, fala assim: oi, que beleza, tudo que eu estava esperando, que alguém tomasse a dianteira. Mas e se o outro já criou expectativa, e você já está alimentando sonho, esperança, você fala assim: não. Agora, você desistiu, mudou de ideia, não é assim que funciona não, filho.
Não dá trabalho? Dá trabalho. Então, os processos obsessivos, na maioria das vezes, eles se iniciam assim, de vinculações que nós fazemos e que depois a gente desiste daquele contrato, mas a outra parte não concorda muito, não. Bom, então, ele questiona sobre essa questão nossa de se apoderar, ou dos espíritos, de se apoderar do nosso corpo. Primeiro, o corpo é nosso. Ele foi criado pelos nossos pais, mas para que cada um de nós ocupasse aquele corpo. É um projeto reencarnatório. Então, se ele é nosso, ninguém pode se apoderar dele. Certo ou errado? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque eu posso entregar o meu corpo para o outro usar, não posso? Posso. Isso nós vamos ver na possessão do bem. Mas o que é importante a gente ter a certeza? Que o corpo foi preparado para nós. Quem tem a gerência sobre ele somos nós. Quem tem o comando sobre ele somos nós. O que acontece é que às vezes nós vamos deixando que outras pessoas assumam as nossas responsabilidades e os nossos compromissos. Aí nós vamos ficando, a gente diz que está meio fraco, né? A gente não tem essa mania de dizer que fulano é mais forte do que eu, fulano é mais forte, a vontade de fulano é maior do que a minha, o poder de fulano é maior do que meu. A gente às vezes não se usa desse artifício. Quando a gente diz isso, a gente acaba entregando na mão dos outros uma competência que era nossa. E o outro, hábil, inteligente, pode movimentar recursos que vai deixar a gente meio sem poder de decisão, o que não é verdade, mas que momentaneamente a gente pode se encontrar assim. Então, o desamor, a raiva, o desejo de vingança e as ligações inúmeras que nós fizemos, né, pode fazer com que, se a gente não tome conta direitinho, se transformar num processo de possessão, que é um processo de longa data. Não existe processo de interferência espiritual da noite para o dia desse teor. É uma construção de muito tempo e que a gente desavisadamente foi deixando que as coisas tomassem proporções que a gente não teve mais gerência. Por isso, sempre é importante a gente prestar atenção. A nossa vontade não é inferior à vontade de ninguém. Nós é que às vezes não fazemos uso dos recursos que temos e que estão à nossa disposição. Outra coisa muito importante que se verifica nos processos é a respeito da interferência de alguém no socorro. Bom, o primeiro que precisa ser educado não é o espírito que está nos incomodando. Somos nós. Nós temos o hábito de transferir para os outros, não é? Nós que estamos conhecendo a doutrina espírita, sabemos de um determinado processo de interferência espiritual, plano espiritual no plano terreno. Alguém está sofrendo um processo obsessivo. A gente fala assim, não, temos que afastar o obsessor. Isso? Temos que tirar esse obsessor de perto da criatura. Mas pouca gente se lembra de educar o obsidiado. Por que educar o obsidiado? Se eu abrir brecha para que ele se aproximasse e se vinculasse a mim, se ele for afastado de mim, eu, deseducado que sou, vou fazer o quê? Trazer outros acompanhantes para perto. Ou trazê-lo de volta.
Só que aí, como é que ele vai voltar? Com mais raiva, com mais força e com mais companhia. Por isso o processo de educação, ser nosso. Ajuda, sempre teremos ajuda. Mas a principal ajuda que nós precisamos compreender, que nós necessitamos, é aprender a ajudar a nós mesmos. E esse processo de ajuda vem através de uma modificação dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, dos nossos projetos e das nossas atitudes. Porque as vinculações, elas existem através dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos. Podemos reverter esse processo? Podemos, pela vontade firme. Bom, seguida de mudanças no gênero de vida. Pureza mental é conquista de muito tempo e de muito esforço. Pureza mental. Não nos preocupemos com a falta de energia. A luz está aqui conosco. Não nos preocupemos com isso. Então, nós precisamos aprender a educar a nossa mente. E assim, gradativamente, criarmos recursos que serão antídotos contra esses corações, que na verdade estão também perdidos, iludidos, enganados, porque se vincularam a nós nos nossos erros, então estão errados também. E se nós, antes dele, percebemos o equívoco e resolvemos mudar de direção, qual é o inconveniente de levarmos juntos esses companheiros? Qual o inconveniente? Muitos deles precisam apenas de uma oportunidade, como nós precisamos também de oportunidade para rever os nossos conceitos e para rever os nossos valores. Para nos livrarmos das más companhias, precisaremos criar ambientes para os bons espíritos se aproximarem. Ora. Se eu quero boa companhia perto de mim, eu preciso oferecer um ambiente propício para essa boa companhia. Então, a gente costuma dizer, né, para os nossos filhos, a gente ouviu muito e fala assim, menino, menina, cuidado com as companhias. A gente não fala assim? Não é lícito, não é louvável conhecermos os amigos dos nossos filhos? Não é? Mas a gente se lembra também de prestar atenção nos nossos filhos, porque às vezes são os nossos filhos que são más companhias para os amigos deles. E nós precisamos levar isso em consideração. Porque os nossos filhos são espíritos. Não só os filhos dos vizinhos se equivocam, não. Os nossos filhos também. Isso é uma reflexão que poucos de nós faz, mas que é importante fazer. Se todos somos espíritos, se estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações, onde a maioria é de espíritos inferiores, precisando se educar, se corrigir, só o filho do vizinho, só o filho da amiga, que não é uma pessoa legal, que se equivoca? Não, nós também. Nossos filhos também. Então, se precisamos de ajuda, precisamos criar um ambiente propício para que essa ajuda se aproxime de nós. Outra questão que se pergunta se eu não estou enxergando com clareza, né, o que está acontecendo, eu posso ser socorrido por terceiros? Claro que eu posso ser socorrido por terceiros. Eu devo ser socorrido por terceiros. Porém, existe uma coisa que a gente precisa pensar.
Quem é que tem autoridade para nos socorrer de um processo obsessivo? De uma interferência espiritual inferior? O homem de bem. Quem é o homem de bem? O homem de bem simboliza o quê? Simboliza os espíritos que já construíram a sua estrada de renúncia e de conquista de virtudes e valores, que onde eles se apresentam, naturalmente, os inferiores se afastam. E aí existe muita confusão no mundo terreno em relação à autoridade, porque a gente confunde com a autoridade temporária daquele que tem o mando ou o poder temporariamente. E aí a gente vê cada barraco no mundo material, né? Cada confusão, cada briga. Por quê? Porque as pessoas não têm autoridade para se posicionar frente às outras. E elas se nivelam por baixo e acabam gerando os escândalos. Mas nós também conhecemos exemplos de pessoas dignas e decentes que os chamados encrenqueiros não se aproximam delas, não é? Porque não conseguem ambiente para se aproximar daquela pessoa. Porque reconhece naquela pessoa alguém acima dela. Não acima, como nós estamos acostumados a ver no mundo, mas acima em conquista de valores morais. São pessoas que não desrespeitam ninguém. São pessoas incapazes de fazer mal a quem quer que seja. São pessoas que não perdem tempo com fuxico, com fofoca, com intriga. São pessoas que são incapazes de falar mal de quem quer que seja. São pessoas que ocupam-se de suas próprias vidas e quando se ocupam da vida dos outros é para encontrar uma forma de ajudar o outro, de preferência, sem que o outro saiba que está sendo ajudado. Essas pessoas têm autoridade moral frente aos espíritos inferiores. Existe um caso narrado na literatura espírita de uma jovem que iria sofrer um processo obsessivo numa determinada faixa etária. E aí juntou-se um grupo de espíritos inferiores que foi levar, contrataram, né? Existe um contrato, contrataram um espírito inferior para poder promover o processo obsessivo. Quando esse espírito inferior, junto dos outros que o levaram, adentraram a residência e verificaram a jovem, quando olharam para a mãe que estava, né, próximo ao leito, orando, o espírito inferior se assustou. Quem é essa senhora? Ela é a mãe da menina que você vai obsidiar. Eu obsidiar ela? Não vou, não. Essa senhora, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu acompanho o trabalho dela, porque eu mesmo, nas minhas andanças de erro, ela acolheu, sem ela ter a menor noção, uma pessoa que ela nunca viu na vida e que é um familiar meu de outras encarnações. Eu nunca vou fazer nada contra essa família ou contra essa mulher. Pode desistir, porque ninguém vai mexer com essa família, nem com essa senhora e nem com essa jovem, não. Porque o nosso bem é o nosso advogado. Nós não temos que ficar preocupados com interferência. Ah, Maurício, mas pelo que você está falando, os espíritos interferem na nossa vida, né? Está lá no livro dos espíritos, muito mais do que imaginais. Nós somos espíritos, nós não interferimos na vida uns dos outros o tempo inteiro? Eu, com a minha fala aqui, estou interferindo no pensamento de vocês. Cada um de vocês está recebendo essa fala de uma forma. Não é um processo de interferência? O problema é que nós precisamos selecionar a interferência que nós acolhemos. A interferência é benéfica, ela é salutar, a troca. Nós sofremos e promovemos interferência o tempo inteiro. A força moral é tudo.
Um outro exemplo é do processo de doutrinação. Um jovem foi levado a uma casa espírita e apresentou-se à mesa mediúnica para receber esclarecimentos. Porque ele estava na casa de determinada pessoa, promovendo uma desordem. Aí foi convidado a conversar. E aí, o doutrinador começou falando com ele: meu irmão, você não pode ficar na casa de fulano, não. Você está incomodando, importunando. Nisso o espírito vai parar um pouquinho, parar de conversa. Quem é você para tocar nesse assunto comigo? Estou te acompanhando há dias. Eu vi ontem, quando você entrou no bondinho de Santa Teresa e fugiu do cobrador para não pagar a passagem. Agora você vem aqui querer me dar lição de moral, querer falar comigo o que eu posso ou não posso fazer, o que eu devo ou não devo fazer? Tem que ter autoridade moral para falar sobre o assunto. Como é que você se propõe a corrigir alguém, a ajudar alguém, a orientar alguém, se você faz pior? Para desvencilhar-se da obsessão, nós devemos fazer o quê? Cansar a paciência dos obsessores. Fazer o bem hoje em detrimento do mal de ontem. E não levar em conta as suas sugestões. O que acontece muitas vezes, como muitos deles são parceiros nossos do passado, a gente anda com o pezinho na lama ainda, né? Sabe aquele pezinho que não saiu totalmente da lama? Aí eles vêm e nos buscam. Aí a gente fica enjoado: não quero não. Aí ele vai e propõe de novo: eu não quero não. Na quarta vez ele fala assim: não é bem assim. Tá bom, só uma vez. Nós cedemos às propostas. Então, eles reassumem aquele comando e não se afastam de nós. Agora, se a gente começar, mesmo com as vinculações de ontem, porque o que a gente não pode esquecer é que às vezes tem gente que fala assim: mas eu nessa encarnação, eu fico ouvindo falar de obsessão, de desobsessão, mas eu nessa encarnação eu nunca fiz nada para merecer isso não. Bom, primeiro, tem um monte de coisa que a gente faz que a gente não tem nem noção do que está fazendo. Segundo, mesmo que a gente tenha uma vida muito reta e muito digna e muito decente nessa encarnação, essa não é a primeira encarnação nossa. E se a lei é do progresso, se nós estamos melhorando, estamos melhores hoje, nós temos muitos históricos aí que necessitam de correção. Então, podemos receber a visita de corações, de experiências anteriores, que vêm nos buscar exatamente para ver: não, melhorou mesmo? Eu estou precisando melhorar também, eu quero ver se você melhorou. Porque se você, que era meu parceiro nessa determinada situação, se você mudou de verdade, eu acredito que eu possa mudar também. Aí ele se aproxima da gente. Aí quando ele se aproxima da gente, a gente começa a perceber aquelas influenciações que a gente achava que já estava livre delas. Aí a gente vai e cede outra vez. Então, cansar a paciência dos obsessores é não dar importância ao apelo deles e continuar na proposta reta e digna de hoje. Decente. Mesmo com todos os desafios. Porque cá para nós, ser decente não é fácil. É muito mais fácil fazer coisa errada. Ser digno não é fácil. Você está pensando que é mais fácil pagar imposto de renda ou arrumar um recibo?
É mais fácil ficar no sinal ou avançar o sinal? É mais fácil não entrar no confronto quando alguém está te agredindo? Ou responder de forma intempestiva? Então nós estamos sendo convidados a esse desafio. O desafio de fazer diferente. Não é diferente do nosso vizinho, não é diferente do nosso familiar, é diferente do que a gente sempre fez. É diferente do que a gente sempre fez. E é um desafio. É todo dia, é toda hora. Aí quando a gente vai dormir, fala assim, acabou o dia de hoje. Graças a Deus, você vai dormir. Quando você amanhece, já amanhece com o telefone com problema. Você não aguenta mais não. Porque é um problema atrás do outro. E convidando a gente para agir com lucidez, com coerência, frente a qualquer situação. A prece resolve? Ajuda muito, né? Mas acontece que a verdadeira prece não é aquela que a gente achou bonita e decorou, não é o balbuciar, não é o apenas conversar com Cristo. Isso estabelece uma comunicação. Tá. E depois da prece, você vai fazer o quê? Se você orar, mas continuar fazendo as mesmas coisas, não vai mudar nada. Agora, se ao invés de você, na sua prece, pedir para que esses problemas se afastem de você, você pedir coragem para enfrentá-los e determinação para você ser decente nesse enfrentamento, beleza. Beleza. Caso contrário, mais uma rogativa que vai se perder. A prece verdadeira não é o pedido, e sim a expulsão em si de tudo que poderia atrair os maus espíritos. Essa é a prece verdadeira. Porque os maus espíritos nos buscam da mesma forma que a mosca busca. É a mesma coisa. E, como eu prometi para vocês, Kardec, na sua beleza de prosseguimento dos seus estudos e das suas pesquisas, chegou à conclusão que até então, tudo que a gente falou, a possessão se desenhava como um modelo de processo obsessivo, né? E aí ele descobre que a possessão também acontece por um espírito do bem. A possessão é a ação que o espírito exerce sobre o indivíduo encarnado, substituindo-o temporariamente em seu próprio corpo material. Esta ação não é permanente, considerando que a união molecular do perispírito ao corpo opera-se somente no momento da concepção. A diferença no processo de comunicação entre os fenômenos de psicofonia e de possessão também pode ser evidenciada. No primeiro, o espírito comunicante transmite seus pensamentos ao encarnado, e este encarrega-se de retransmitir conforme seus próprios recursos. No segundo, é o próprio desencarnado que serve-se, apossa-se diretamente do corpo material e transmite a sua mensagem. O espírito encarnado afasta-se, mas ainda permanece ligado ao seu envoltório físico. Esclarecendo objetivamente que a possessão pode ser promovida por um espírito bom. Isso está na Gênesis capítulo 14, item 48. A obsessão sempre é o resultado da atuação de um espírito malfeitor. A possessão pode ser o efeito de um bom espírito que quer falar e, para fazer mais impressão sobre os seus ouvintes, toma emprestado o corpo de um encarnado, que este lhe cede voluntariamente, como se empresta uma roupa.
Isso se faz sem nenhuma perturbação ou incômodo. E durante este tempo, o espírito se encontra em liberdade, como num estado de emancipação, e frequentemente se conserva ao lado do seu substituto para o ouvir. Todos vocês que frequentam a nossa casa já presenciaram eventos dessa natureza, de possessão pelo espírito superior. Todos vocês. Estão se perguntando como. Todas as vezes que o Dr. Herman assume as funções, fala com a sua própria voz e faz todos os movimentos, é um exemplo de possessão do bem. A Alda se afasta, entrega o corpo para ele, ele assume as cordas vocais e faz todo o movimento. São espíritos, parceiros e amigos de longa data, em que o médium não tem o menor pudor de entregar o corpo para ele usar, porque sabe que será usado única e exclusivamente para o bem. É como se você emprestasse algo. Agora, como quem está encarnado é o médium, então não há o desligamento, há o afastamento, que normalmente o médium se encontra perto, acompanhando o trabalho, ou em alguma outra atividade. Kardec descobriu isso com o passar dos anos, porque até então ele achava que esses movimentos só poderiam ser feitos por um espírito inferior. E depois ele descobriu as possessões do bem, é tomar posse momentaneamente. Isso não causa nenhum desconforto, nenhum constrangimento, muito pelo contrário, causa um bem-estar maravilhoso, porque é um espírito superior se apropriando momentaneamente daquele corpo e distribuindo os recursos, tanto para os presentes, como para o próprio médium, que também se beneficia. Então, não precisamos ter medo, nem preocupação de espírito algum. Só existe um espírito capaz de acabar com a nossa vida. Nós. Mas ninguém é capaz de fazer mal a gente. Ninguém. E tudo o que acontece são portas abertas que nós deixamos. Então hoje, que nós estamos no processo de esclarecimento doutrinário espírita, que nós estamos aprendendo que o acaso não existe, precisamos, né, acelerar a marcha e começar a educar nossos pensamentos e nossas atitudes, sabendo que o trabalho é longo e árduo, mas precisa ser feito, porque as pessoas, elas vão nos ajudar, o mestre vai nos ajudar, Deus vai nos ajudar, a doutora Erma nos socorre a todo momento. Mas o que a gente faz? Se a gente não tiver uma mudança profunda, a gente retorna para os mesmos vícios, para os mesmos hábitos, para os mesmos costumes, para a mesma vidinha de sempre. É chegada a hora de nós tomarmos uma decisão. O que a gente quer, afinal de contas? A gente diz que quer uma coisa, mas não fazemos nada para conquistá-la. A gente diz que quer ser feliz, não é isso? Se a gente perguntar um por um, você quer ser feliz? Quero! Mas ser feliz como? Fazendo o que a gente faz. Pensando do jeito que a gente pensa. Sendo egoísta, possessivo, indisciplinado, maledicente, fofoqueiro, preguiçoso, caluniador.
como ser feliz assim. O dia que a gente pautar a nossa vida só de boas obras, ninguém vai se atrever a chegar perto da gente, a não ser para pedir ajuda. Que Deus nos abençoe.